Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história fascinante. Vamos ver como duas celebrações muito antigas, a Páscoa judaica e a cristã, que parecem tão distintas, na verdade têm uma raiz em comum, uma raiz que nos dá um verdadeiro mapa para lidar com o medo. É sobre uma jornada universal, sabe? Da escravidão para a liberdade. E não é só uma história do passado, é algo que acontece dentro de cada um de nós. Então, vamos lá. O nosso roteiro de hoje vai começar com uma curiosidade de calendário e vai nos levar a uma análise psicológica bem profunda. Vamos passar pela história das duas Páscoas, entender o que é liberdade, mapear o medo, descobrir os passos para a coragem e, no final, ver como tudo isso transforma nossa identidade. Primeiro de tudo, vamos resolver aquele mistério. Por que a Páscoa judaica e a Páscoa cristã, que até compartilham o nome, quase nunca acontecem no mesmo dia? Bom, a resposta está basicamente nos calendários e no que cada festa celebra. O Pessach judaico, por exemplo, segue o calendário lunar à risca. Data fixa, dia 14 de Nissan, para comemorar a saída do Egito. Já a Páscoa cristã usa um sistema meio híbrido, solar e lunar. Tudo para garantir que a celebração da ressurreição caia sempre num domingo. O curioso é que, no início, as duas andavam juntas. Mas aí, lá no século IV, o Concílio de Nicéia formalizou essa separação. Agora, vamos focar na Páscoa original, que o povo judeu chama de Zman Sheruteno. Sabe o que significa? A festa da liberdade. O nome já entrega tudo, né? E aqui tá o pulo do gato. A tradição não é só sobre lembrar de um fato histórico. Não. A ideia é que cada pessoa se veja como se ela mesma estivesse saindo do Egito naquele exato momento. É um convite para reviver a jornada, para transformar a história em uma experiência pessoal, viva, aqui e agora. E a dimensão disso tudo é difícil até de conceber. A gente está falando de algo entre 2 e 3 milhões de pessoas. É muita gente. Para a gente ter uma ideia, é como se a população inteira de uma cidade como Curitiba, de uma hora para outra, simplesmente levantasse e começasse a caminhar a pé rumo ao deserto. Uma nação inteira se movendo de uma só vez. Imagina a cena. E a lição se torna palpável, literalmente na refeição do Seder. Os alimentos ali são como lições comestíveis. Tudo começa antes mesmo de sentar à mesa, quando se tira todo o fermento, o chametz, de casa. Um símbolo de esvaziar o ego. Aí na mesa tem o matzá, o pão sem fermento, que lembra a pressa da libertação. As ervas amargas nos fazem sentir o gosto da escravidão. E o charosetz, aquela pasta doce, representa a argamassa do trabalho escravo, mas com um gostinho de esperança. É aqui que a gente chega no coração da nossa conversa. A jornada física do povo saindo do Egito e indo para Canaã é uma metáfora simplesmente perfeita para a nossa jornada interna, atravessando os nossos próprios medos. Porque o medo, ele não aparece do nada, né? Ele tem um processo. Ele começa com um pensamento pequeno, uma sementinha de "e se?". Esse pensamento fica se repetindo e vira ansiedade. A ansiedade cresce, se transforma em medo e começa a influenciar nossas decisões. E se a gente não lida com isso, ele vira pavor, uma força que paralisa. E a história do Êxodo desenha isso de um jeito genial. Cada lugar representa um tipo de medo e, mais importante, uma resposta para ele. Lá no Egito, o medo era o pavor do opressor, que foi quebrado por uma intervenção de poder. No deserto, o medo era a ansiedade do futuro, que foi acalmada pela provisão de cada dia. E já em Canaã, o medo era o desafio que estava pela frente, que foi superado pela promessa de uma presença constante. E cada um desses medos nos paralisa de um jeito diferente. No Egito, o pavor esmaga a nossa identidade. O espírito fica tão angustiado, o texto em hebraico usa uma expressão ótima, kotzer ruach, que é como fôlego curto. A pessoa não consegue nem respirar a esperança. No deserto, a ansiedade paralisa o nosso destino. O medo de faltar alguma coisa é tão grande que a escravidão do passado começa a parecer segura. E em Canaã, o medo paralisa a nossa capacidade. Olhar para os gigantes nos faz sentir pequenos, o tal do complexo de gafanhoto. Ok, então como a gente enfrenta tudo isso? A história nos dá uma estratégia muito clara, em 3 passos. E ela aparece no momento de maior crise, encurralados entre o exército do faraó e o Mar Vermelho. Diante do que parecia o fim, Moisés dá um manual de coragem. Passo 1. Não temais. É o primeiro comando para quebrar o ciclo do pânico. Passo 2. Estai quietos. Depois que a mente se acalma, o corpo precisa se manter firme, sem recuar. E passo 3. Vede o livramento.
Com a mente e o corpo no lugar, a gente pode focar a visão na promessa e não no problema. E essa parte do estai quietos é sensacional. A gente pode pensar que é para relaxar e esperar, né? Mas a palavra em hebraico é hitiatsuvo, e isso é um termo militar. Não tem nada a ver com relaxar. É como um comando. Assuma seu posto, firme os pés no chão e não recue 1 centímetro. É um ato de resistência, de quem espera ativamente pela vitória. E o terceiro passo, ver o livramento, é um convite para a gente usar a nossa imaginação. E isso é muito mais poderoso do que parece. A palavra hebraica para imaginação, yetzer, tem a mesma raiz de yatsar, que é o verbo usado quando Deus formou o homem do pó. A lição é clara, a nossa imaginação tem um poder criador. Somos chamados a usá-la para formar a imagem da promessa, até ela se tornar mais real que a imagem do medo. E todos esses passos, toda essa jornada, nos levam à grande lição final: a transformação da nossa própria identidade. O objetivo de toda essa jornada é nos tirar de uma fé passiva, de um escravo que só espera ser protegido, e nos levar para a autoridade ativa de um filho. A mensagem é: não somos mais escravos. Um preço altíssimo foi pago para que a gente pudesse viver na posição de filhos. E essa mudança de identidade é demonstrada fisicamente no seder de Páscoa. Naquela época, só as pessoas livres e a nobreza comiam reclinadas. Então, fazer isso durante a refeição é uma declaração do corpo que diz: eu sou livre, eu não sou mais um escravo. E assim, as perguntas dessa celebração tão antiga nos trazem a um pensamento final, bem provocador, para as nossas vidas hoje. O Seder pergunta: por que esta noite é diferente? Mas talvez a verdadeira pergunta para nós seja: como nós podemos viver de forma diferente todos os dias, como pessoas livres e não como escravos do medo?